Meus amados, boa noite a todos vocês. Quero trazer mais uma vez a palavra do Senhor, dando continuidade sobre o Evangelho de Jesus, que se encontra na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós vemos que o Evangelho que o apóstolo Paulo recebeu não foi de homem algum, mas de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que revelou a ele. Então, esta palavra sobre o Evangelho de Jesus, quero aqui denunciar o Evangelho do homem. Quero falar contra o Evangelho do homem e apresentar a você o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele chega na vida do homem, mas vil pecador, ele transforma. Mas o Evangelho do homem não, massageia o ego do homem. O homem faz o que quer, para ele está tudo normal, está agradando a Deus, mas vive na vida errada e dizendo que está tudo tranquilo, Deus está agradando. Este Evangelho não é de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele confronta o pecado, a prostituição, o adultério, a fornicação, a lascívia, a idolatria, feitiçaria e demais outras coisas. Tudo, o Evangelho de Jesus, ele confronta o erro, o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala que não recebeu de homem algum, mas de Jesus, pelo Espírito Santo que o revelou. Queridos, ele explica muito bem aqui no versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, pela revelação, mas pela revelação de Jesus Cristo. O Espírito Santo que lhe revelou. Louvado seja Deus. Paulo não tinha aprendido esta grande verdade, ensinadores humanos. Ele não aprendeu essa grande verdade pelos ensinadores humanos, pelos homens, não. Tem grandes ensinadores por aí, mas inspirado pelo próprio homem é problema. Inspirado pelo homem, vive segundo a carne, a vontade da carne, o que a carne deseja faz. Este é o Evangelho do homem. E tem muitos doutores, mestres, ensinando por aí o Evangelho humano. Tenha cuidado, sai fora, aprende a viver o Evangelho de Jesus, que o apóstolo Paulo nos ensina, não só aqui nessa epístola aos Gálatas, mas nas outras também. Ele ensina muito bem que o Evangelho que ele aprendeu não foi de homem, não recebeu de homem, mas de Jesus. Entenda isto. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer. Ela fala muito bem contra o erro. A palavra de nosso Senhor
ela é real, ela é verdadeira. Estou indo aqui para o capítulo 5 da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos traz aqui também algumas coisas que o evangelho do homem é de acordo. Olha o que diz aqui, ó. A palavra de nosso Senhor. No capítulo 5 e no versículo 16 aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no espírito, você anda no evangelho verdadeiro. Agora, se você não anda em espírito, anda segundo a vontade humana, aí vive fazendo a vontade da carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E tem outras coisas mais. Olha o que diz mais. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se comete essas coisas que eu citei aqui, que a Bíblia Sagrada fala, não herdará o reino de Deus, não será salvo, se não abandonar essas práticas, esses pecados. A palavra de Deus ainda é a mesma, e vou continuar pregando ela. O evangelho de Jesus, ó, confronta isso aqui, esses erros, esses pecados que acabei de ler aqui. A carne cobiça contra o espírito. O desejo da carne é fazer que aquilo que não agrada a Deus, por causa do pecado original que existe dentro de nós. Então o evangelho de Jesus é o verdadeiro. O que é pecado é pecado, e nós devemos viver o evangelho de Jesus. Eu sou evangélico e vivo uma vida errada, causando escândalo nas redes sociais. Acabou o temor. Acabou o temor de Deus na vida, e não está nem aí. Tenha cuidado. Viva o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos ensina a se comportar como cristão, a viver como cristão, fugir da aparência do mal, fazer a vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de contra a sua vontade.
vai de contra a lei de Deus, é pecado. Pecado é transgredir a lei de nosso Senhor, a vontade dele. O que ele quer para você, o que ele quer para nós é coisas maravilhosas, é bênção. Ele tem para mim e para você, mas você precisa viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele muda o homem, transforma o homem. Não importa o que você é, não importa o que você já tem feito, o que importa é que você, amigo, se converta a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver o Evangelho de Cristo. Para dizer, eu sou evangélico, mas não demonstra que realmente vive o Evangelho de Jesus, não vale a pena. Antes tinha uma vida de santidade e hoje vive uma vida errada e dizendo que é evangélico. O verdadeiro evangélico vive a palavra de Deus, foge de tudo enquanto que não presta. Ele ama o próximo a si mesmo. O verdadeiro evangélico não vive causando escândalo, vivendo uma vida errada e dizendo que é evangélico. O evangélico verdadeiro, ele tem um lugar certo para ir. O evangélico verdadeiro, ele tem um lugar certo para ir. Deus o abençoe, mas viva o Evangelho verdadeiro que é Jesus, que é de Jesus. A palavra evangelho que vive o Evangelho. Aí se dá o nome evangélico, porque vive o Evangelho. Se você que vai ouvir vai assistir esse vídeo, diz que é evangélico, que não vive o verdadeiro Evangelho de Jesus, está vivendo o Evangelho do homem, causa escândalo, causa problema seríssimo para o reino de Deus. Tenha cuidado, viva o Evangelho de Jesus. Que Deus o abençoe, guarde no seu coração, é tudo para o seu bem. Eu li aqui Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Depois eu fui para o capítulo 5 e li o versículo 16 até o versículo 21. Tá bom? É a palavra de Deus. E não vou abrir mão desta palavra. E preciso pregar ela. E vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.